será a nossa maior vitória, será a nossa maior conquista, o dia que nós deixarmos este mundo e habitarmos com o Senhor na glória. Amém? Você está alegre? Pode dizer um glória a Deus? Amém? O Senhor está aqui nesse lugar, querido, para abençoar a tua vida, para te dar vitória. Amém? Em nome de Jesus. Um dia tudo isso vai passar e haverá um tempo em que nós estaremos juntos com o Senhor, somente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no último capítulo, capítulo de número 12. Eu tenho já um tempo meditado sobre essa palavra. Deus tem falado muito ao meu coração e eu quero compartilhar com a igreja, tentar expressar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Amém, queridos? Deus tem, todas as pessoas que têm assumido essa tribuna, esse altar, esse púlpito, tem sido canal de bênção para nossas vidas. Deus tem falado, Deus tem instruído, Deus tem ministrado na nossa vida. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Amém? A nossa maior conquista, a nossa maior vitória está muito mais perto do que você imagina. O apóstolo Paulo, eu estava procurando esse versículo enquanto eu estava ali, e não me veio a lembrança, que diz que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. É certo que a gente, quando lembra disso, a gente fica pensando e lembrando que talvez desde quando você era criança, você escuta falando: Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a igreja, nós vamos morar no céu. E talvez o tempo vai passando, as lutas surgem, as adversidades vêm, e talvez por algum momento a gente pode pensar: está demorando. Mas o próprio Jesus diz: esperai um poucochito de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Amém, queridos? Um dia nós vamos estar todos juntos cantando num grande coral lá no céu com Jesus, adorando Ele 24 horas por dia, assim como os anjos o fazem até hoje. Amém? Daniel capítulo 12, o último versículo desse capítulo, que vai nos dizer da seguinte forma, quem encontrar aí, 12 verso 13, diz assim: tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos teus dias. Você pode ler comigo mais uma vez? Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos teus dias. Amém? Você pode proferir isso para quem está ao teu lado? Somente essa primeira frase: tu, porém, vai até o fim. Amém, queridos? É uma palavra de ânimo, porque tantas coisas tentam nos fazer parar, mas nós não vamos parar. Nós vamos até o fim, amém? O autor do livro de Daniel é o próprio profeta Daniel. Isso foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, verso 15, quando Jesus diz: quando, pois, virdes a abominação da assolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem ler, que entenda. Jesus testificou que foi o próprio Daniel o autor do seu próprio livro. Quando nós estudamos o livro de Daniel, quando temos o cuidado de aprender sobre ele, nós podemos perceber que o livro de Daniel ele é separado em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele
uma parte histórica. Ele vai contar a história de Daniel e dos seus 3 amigos. Qual era o nome dos 3 amigos? Não, irmão. Ananias, Misael e Azarias. É pegadinha, né, irmão? Mas a gente está tão acostumado a ver falar sobre isso, mas ninguém gravou o nome de Daniel que o Nabuco botou, né? Mas os 3 amigos a gente gravou, não é isso? Então, ele vai nos contar a história desses 4 personagens. E eu fico assim intrigado, porque muitas das vezes quando nós pregamos e ouvimos algumas mensagens, a gente não presta muita atenção, mas todos aqueles que estavam ali eram pessoas de outras terras, de outras nações que não era da Babilônia. Mas dentre eles, quando você vai lendo o capítulo, o número 1, número 2 e tudo mais, você vai perceber que sempre vai falar, dentre eles, teve um destaque, teve alguém que se propôs a adorar e a servir a Deus, sem deixar essa sombra de dúvida para ninguém. E dentre eles foi Daniel, que tomou essa posição, e os seus 3 amigos embarcaram nessa posição de Daniel, e por isso foram abençoados. Então, já quero dizer para você nessa noite, vale a pena seguir aquele que está disposto a servir o Senhor. O apóstolo Paulo, a gente ouve muito tempo, muitas pessoas que pregam, dizem isso também, não olha para mim, porque se você olhar para mim, você pode cair, você pode falhar, mas eu vou além disso. Porque o apóstolo Paulo, ele foi ousado quando ele disse, o que viste em mim, o que ouviste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Fazer o que o apóstolo Paulo faz, porque ele tinha convicção que ele servia a Deus na íntegra. Então ele não tinha dúvida de pedir que alguém o seguisse. Os 6 primeiros capítulos vão falar sobre isso. Ele nos contém histórias que são contadas de modo que impressiona as pessoas que leem. Quem nunca se impressionou com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando são lançados na fornalha de fogo ardente, que a Bíblia nos relata que os homens que os lançaram naquela cova, naquela fornalha, melhor dizendo, perdão, eles não suportaram o calor e morreram queimados lançando ele ali. Mas os 3 jovens que foram lançados naquela fornalha, diz a Bíblia que eles passeavam no meio do fogo, e com eles existia o 4º homem, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma teofânica, mostrando que não importa o ambiente que nós estejamos, se Jesus está conosco, haverá refrigério, haverá paz, haverá tranquilidade, haverá sossego, haverá calmaria, haverá alegria, haverá cura, haverá conforto. Aonde Jesus está conosco, não importa o momento ou o local que nós estamos, independente do local geográfico ou não, se Jesus está conosco, nós temos a certeza que nós teremos paz. Amém? Quando o povo estava no deserto, caminhando 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz que durante o dia, Deus estava com eles na presença de uma nuvem, que os protegia do sol escaldante do deserto. E na noite Deus se apresentava com eles numa coluna de fogo, para os aquecer do frio que não se suportava no deserto, e também espantar as bestas feras. Ou seja, Deus, quando nós estamos com Deus, independente da situação, independente do momento, independente do local, se Deus está com você, se Deus está comigo, nós teremos paz. Amém, queridos? Grave isso nessa noite, no nome de Jesus. Quem não se impressiona com a história de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, e que em nenhum momento demonstrou medo, demonstrou pânico ou desespero. Eu brinquei agora quando eu estava saindo de casa, que eu já estava preparado para essa mensagem há um tempo, e tinha um cachorro deitado do lado do carro, da porta do motorista. O cachorro parecia um leão, irmão. Enorme, deitado ali. Eu não conseguia entrar na porta do carro, né? E aí eu entrei pela porta do carona, atravessei o banco. Então percebe que tem coisas que às vezes são tão simples, e nós tememos, nós temos medo, nós ficamos apavorados, mas a Bíblia está nos relatando que existem situações
infinitamente piores do que nós vivemos, mas que quem tem a confiança de que Deus está com ele, ele tem sossego, ele tem paz, amém? Eu tenho confiança que Deus está comigo, mas não encarei o cachorro. Não tive medo, mas fiquei preocupado. Vai que eu não conheço, ele não me conhece, aí o instinto do animal já viu, né? E era muito grande, a boca dele aberta, então não faço nem ideia. Então, a gente se impressiona, são histórias surpreendentes, mas essas histórias, elas têm aplicações práticas para a nossa vida. Por que eu estou fazendo menção disso? Porque a segunda parte, do capítulo 7 ao capítulo 12, ela é apocalíptica, ou escatológica. Ela vai nos trazer uma narrativa que vai falar sobre os últimos dias. Daniel é comparado um mini apocalipse, porque ali ele vai trazer revelações do final dos tempos, revelações do tempo que Jesus vai advir de buscar a igreja e julgar as nações. Então a gente tem que estar atento a isso, mas percebe que toda a trajetória de Daniel e dos seus 4 amigos foram marcadas por adversidades, por problemas, por coisas que, humanamente falando, não tinha solução, não tinha como ser resolvidas, mas Deus entrou na história e trouxe solução para os problemas dele. É muito bonito a gente ler essas histórias, mas eles vivenciaram grandes problemas. No capítulo 2 a gente vai ver ali que quando o rei ele tem um sonho, e nem o rei sabia o sonho que tinha tido, e ele queria que as pessoas dissessem qual foi o sonho e também dissessem a sua interpretação. E os magos, adivinhos, astrólogos daquela época, eles não tinham como fazer isso. Por quê? Porque eles diziam, conta-nos o sonho e nós nos daremos a interpretação. Só que eles não, o rei Nabucodonosor não lembrava do sonho. Então era algo, humanamente falando, o quê? Impossível. Mas quando Daniel toma conhecimento daquilo, ele pede aquele homem que foi encarregado de matar as pessoas, os astros, os astrólogos, os adivinhos, os profetas, e ele fala, me dá um tempo para que Deus nos dê resposta. E ele se junta com seus amigos e eles vão fazer uma oração, e naquela oração Deus revela a Daniel e aos seus amigos o sonho e a sua interpretação. O que você quer dizer com isso, evangelista? Que não existe problemas, que não existe adversidades, em que quando nós nos propusermos a orar, que Deus não nos traga a solução, amém, queridos? Então eles viveram tudo isso, baseado na resposta de Deus para Daniel, é que eu quero ficar subordinado a esse tema, porém, tu vai até o fim, porque nós nunca vamos deixar de ter problemas, nós nunca vamos deixar de ter adversidade. O que significa o fim? Fim significa conclusão, significa o término de alguma coisa, o desfecho, limite, lugar ou momento em que se cessa alguma coisa. Vamos analisar o que Deus disse para o profeta Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Seria mais ou menos isso que Deus está dizendo. Em outras traduções vão falar desse jeito: pois descansarás e estará na tua sorte ao fim dos teus dias. Eu não quero, nesta oportunidade, trazer um estudo escatológico. Até não tenho um conhecimento aprofundado nessa área. Não é essa a intenção. Mas, a partir dessa expressão usada, dita a Daniel, tu, porém, vai até o fim, o que eu quero é aprender com você hoje, que o propósito de Deus para nossas vidas é que nós devemos ir até o fim. Ninguém pode iniciar uma jornada com Deus e parar no meio do caminho. Amém? Vejamos algumas lições que podemos aprender com esta frase: vai até o fim. Primeiro, não pare no meio do caminho. Se eu pretendo ir até o fim, se a minha chamada é ir até o fim, se a minha vocação é ir até o fim, eu não posso parar no meio do caminho. Amém?
Você toma posse disso? Pensa comigo nessa noite. Eu estava pesquisando sobre isso, sobre a maratona. Uma corrida secular, seja ela de carro, seja ela uma maratona a pé, ela é por certo que tem uma premiação para aquele que chega em primeiro lugar, para aquele que chega em segundo lugar, para aquele que chega em terceiro lugar. Mas uma maratona, você pode se considerar um vencedor se você conseguir concluir toda a sua trajetória. E eu estava pesquisando sobre a maratona que é mais conhecida para nós, que é a famosa Corrida de São Silvestre, que todo ano tem, no final do ano, no mês de dezembro acontece. No ano de 2022, que nós estamos, né, de 2021, 2022 para 2023, foram inscritos, eu estava pesquisando, 32 mil pessoas foram inscritas nessa maratona. 32 mil pessoas foram inscritas. Era o que estava constando no cadastro de inscrição daqueles que participariam dessa maratona. É certo que algumas pessoas estavam ali e não foram inscritas, foram participar porque queriam participar. Teve 29.700 pessoas que concluíram o trajeto de 15 quilômetros daquela maratona. De 32 mil pessoas, 29.700 pessoas conseguiram concluir todo o trajeto. Se a gente for fazer essa matemática aí, 2.300 pessoas não conseguiram concluir. Isso fala conosco alguma coisa? Quantas pessoas, se você parar sua mente agora para refletir, para imaginar, quantas pessoas que você talvez vai se lembrar, que você conheceu, que começou essa jornada, que um dia levantou as mãos para Cristo, mas que não conseguiram, pararam no meio do caminho, desistiram, não suportaram as lutas, as provações. Porque em toda maratona, em toda trajetória que nós seguimos, sempre haverá obstáculos, sempre haverá dificuldades. Vai ter ruas que são subidas, vai ter curvas sinuosas, vai ter cansaço físico, vai ter esgotamento físico. E nessa trajetória nós temos que nos abastecer, nós temos que nos preparar para poder chegarmos até o fim, aleluia. E percebe que nessa maratona da jornada da vida, não existe um primeiro lugar, não existe um único vencedor, mas Apocalipse vai dizer, ao que vencer. Quem é que vai vencer? É aquele que for até o fim, aleluia. Você tem que ir até o fim. Você precisa estar preparado para ir até o fim. E essa preparação, ela se dá justamente nessa jornada que nós temos na nossa vida cristã. É onde nós nos alimentamos da palavra, nos alimentamos da oração, nos preparamos com o jejum, nos preparamos com a comunhão, nos preparamos no culto a Deus, nos preparamos na consagração a Deus. E no período dessa jornada vai surgir dificuldade, o inimigo vai colocar obstáculo, vai colocar desânimo, vai colocar dificuldade, vai colocar adversidade, vai colocar várias coisas para você parar. Mas nessa noite a palavra profética para a minha vida e para a sua é: tu vai até o fim, aleluia, aleluia. Deus não te chamou, eu vou me incluir, Deus não nos chamou, Deus não nos tirou de uma vida de pecado para a gente ter uma trajetória e chegar no meio do caminho e desistir, não. Deus fez tudo isso na nossa vida para nos conduzir até o fim dessa jornada. E esse será o maior prazer da igreja. Esse será o maior prazer de uma liderança de uma igreja.
ao qual Deus confiou, para que conduza até o dia de Jesus Cristo, aleluia. Somos imperfeitos. Filipenses 1,6 diz que Deus, temos por certo isso mesmo, que quem é aquele que começou a boa obra? Jesus Cristo. Ele há de nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo, até o fim, aleluia. Ele também diz na sua palavra: ei que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação do século, aleluia. Na trajetória da vida, na trajetória da corrida, se em algum momento você se sentir cansado, você pode clamar, você pode suplicar, e o Espírito Santo, qual nós aprendemos nessa manhã, ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te levar até o final da tua jornada. Quantos creem assim, glorifica o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. O propósito de Deus para você e para mim é que nós devemos ir adiante e não retroceder. Amém? Apóstolo Paulo vai dizer lá em, eu sempre esqueço se é 1 ou 2 Coríntios 15:58, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que acontece é que muitas das vezes nós fazemos tudo, mas não ficamos firmes. O conselho de apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as potestades nos lugares celestiais da maldade. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. E aí ele vai dar ali a sequência das armaduras. Quais são as armaduras? O capacete, a couraça, o cinto, a sandália, a espada. Ele vai dar toda a receita de como nós devemos nos preparar. E quando ele termina de falar isso tudo, o que ele vai dizer? Após feito tudo isso, ficai firmes. Às vezes a gente faz tudo isso. A gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, a gente vem para a escola dominical, a gente é ofertante, a gente é dizimista, a gente vem para a casa do Senhor, a gente louva, a gente adora, mas a gente faz tudo isso e depois a gente esquece de ficar firme nisso. Nessa noite Deus está falando algo conosco nesse lugar, querido. O propósito de Deus para mim e para você tomar posse nessa noite é que nós vamos avante. Retroceder nunca. Lembra desse filme? Quem já assistiu esse filme com Jean-Claude Van Damme, né? Retroceder nunca. Render-se jamais. Pega isso aí para a tua vida hoje. Não desista da tua caminhada. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, mesmo vós sendo fraco, não negaste a minha palavra, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Por causa disso, eis que porei diante de você uma porta aberta, ao qual ninguém poderá fechar, aleluia. Eu estou cansado, eu estou abatido, a luta está apertando, o vento está soprando, a adversidade está grande, mas eu vou caminhar, eu vou seguir em frente, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou glorificar o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Não desista da caminhada. Irmãos, eu não posso ser hipócrita. Muitas foram as vezes que eu pensei em chutar o balde, em tacar o pé na jaca. Eu já disse aqui em testemunho que eu tive um momento na minha vida que foi tão difícil, que eu proferi com a minha boca: nunca mais eu coloco meus pés dentro de uma instituição chamada igreja. Isso é muito sério, porque a luta que eu passei naquele momento foi muito grande.
E aí eu pensei comigo na minha ignorância, abandonar Deus, não. Mas colocar o pé dentro de uma instituição chamada igreja, nunca mais eu ponho meus pés. Naquela noite, obrigado, irmão. Naquela noite, o Espírito Santo, ele trabalhou muito no meu coração. Eu coloquei meus joelhos no chão. A Zelene não está aqui hoje, mas se um dia ela tiver, vocês podem perguntar. E eu quis orar e não conseguia. Chorei, mas chorei. E no dia seguinte eu fui até o pastor que tinha proferido essas palavras para ele. Eu falei, pastor, ontem eu falei algo impensado. Eu estava chateado, estava aborrecido e falei algo que não deveria ter falado. Ai de mim, que um dia eu dei as costas para esse evangelho que transformou a minha vida, sabe? E aí, graças a Deus, né, um resumo, surgiu a igreja IBP, que era agora IBV, né? Que me recebeu aqui, tratou, curou as feridas e hoje eu estou aí, irmãos. A gente não pode desistir dessa jornada. Amém? A Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Jesus Cristo diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Aleluia, aleluia. Jesus não está dizendo, né? Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até o fim, ou até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo declarou no fim dos seus dias, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora aguardo o dia em que o justo juiz me entregará a coroa da vitória. Aleluia! Passe o que passar, irmão, não desista da tua caminhada. Jesus não está dizendo aqui, seja fiel 10 anos e te darei a coroa da vida. Jesus não está dizendo, seja fiel 20 anos e te darei a coroa da vida. Que tem pessoas que às vezes quer dar um limite. Não, eu vou te servir até tal tempo e depois é comigo. Não, mas ele está dizendo que você precisa ser fiel até o fim. E ele vai te dar a coroa. O fim, aleluia, vai até o fim, não pare no meio do caminho. Qualquer provação, qualquer adversidade é muito pequena diante daquilo que Deus tem para revelar na tua vida, aleluia. O apóstolo Paulo diz que o peso, a leve e momentâneas aflições, olha, ele coloca peso, é leve e momentâneas aflições, não pode ser comparada com o peso da glória que há de ser colocada sobre a tua vida, aleluia. A tribulação, a aflição é leve, mas a glória que Deus vai derramar na tua vida tem um peso inefável, aleluia. O que Deus tem para a tua vida, os teus olhos não viram ainda, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu o teu coração o que Deus tem para você, amém? Então vale a pena chegar até o final, para tomar posse disso, amém? Não pare no meio do caminho. Na expressão do mundo aí fora, morreu, acabou. É assim ou não é? Quando a gente fala de alguém sobre uma vida eterna que Deus tem prometida, tanto no céu como no inferno, as pessoas costumam, eu falava isso, que nada, morreu, acabou. Isso para o mundo é o que eles pensam, mas isso não é verdade, nós sabemos disso. Quem sabe disso que não é verdade? Pela Bíblia, que existe a salvação eterna, a condenação eterna. Mas nós sabemos que pela Bíblia existe a salvação eterna e a condenação eterna. Mas no sentido físico, em contato com o mundo natural, podemos afirmar que a morte é o fim. É por isso que Jesus vai dizer, eu não me lembro agora se é em João capítulo 4, que trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem,
o qual ninguém poderá trabalhar. Deus está se referindo à morte espiritual e à morte física. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Quando Deus disse a Daniel, vai até o fim, Deus está falando, vai até o fim da tua jornada nessa terra. Deus está dizendo para mim e para você, vai até o fim, não pare, não desista. Isto é, Deus está falando comigo e com você hoje, através da sua santa palavra. Vai até o fim. Se for preciso, eu vou repetir isso aqui 1000 vezes hoje, para você sair daqui e não pensar em desistir. Deus quer que quando chegar no último dia da sua vida, você possa contemplar a tua vitória por ter ido até o final. Amém? O apóstolo Paulo declara, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio. Para quem? Para quem chegar em primeiro lugar? Não, para quem for até o fim. No meio do caminho existem pedras. No meio do caminho existem obstáculos. No meio do caminho também existem coisas boas que tentarão paralisar você. Não é só coisas ruins que acontecem no meio do caminho. Existem coisas boas. Eu estava me lembrando, na minha viagem de aniversário de casamento, quando eu estava preparando essa palavra, nós fomos passear lá em Recife, passamos por tantos lugares lindos, praias maravilhosas, lugares onde você pensa assim, poxa, eu poderia ficar aqui pro resto da vida. Eu poderia ficar aqui e nunca mais voltar para o Rio de Janeiro, nunca mais voltar para lugar nenhum. Aqui está bom demais. São as coisas que a vida muitas das vezes nos oferece para nos seduzir, para que nós venhamos achar que aquilo que está aqui diante de nós está bom. É ou não é? Mas o nosso alvo não é ficar rico, o nosso alvo não é ficarmos famosos, o nosso alvo não são os prazeres desse mundo, o nosso alvo é Jesus Cristo, é o céu de glória, aleluia. O que Ele tem para nós lá reservado é infinitamente maior e melhor do que tudo que possa existir nesse mundo, por melhor que seja. Mas nós devemos em primeiro lugar glorificar a Deus, pois é Ele quem fez isso tudo. E em segundo lugar, compreender que nenhuma beleza deste mundo pode se comparar àquilo que está preparado para nós no céu. Nenhuma. O ser humano existe aí, né? Existem algumas coisas que eles classificam como maravilhas no mundo. Dentre elas tem aí o nosso Cristo Redentor, não é isso? Você lembra de alguma outra coisa aí? Aqui no Brasil só tem o Cristo. No Brasil só o Cristo, né? Ele é colocado em um desses lugares, em uma das maravilhas do mundo. Mas nem essa imagem ali, que é considerada, ela é melhor e pode se comparar com aquilo que Deus tem reservado para nós lá no céu. Amém? Qual é a segunda coisa que eu aprendo? Estou caminhando para o final. Mesmo quando não compreendemos nada que acontece na nossa vida, ainda assim temos que ir até o fim. Deus disse para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás ao fim dos teus dias, e te levantarás para receber a tua herança. Essa foi a ordem de Deus dada a Daniel, de ir até o fim. Existem coisas que acontecem em nossas vidas, que nós não entendemos. É verdade ou não é? Existem situações que acontecem que a gente para pensar, meu Deus, como pode isso? Nós não conseguimos entender, a nossa mente limitada não consegue entender porque demasiadas coisas acontecem na nossa vida. Mas independente de nós entendermos ou não, não podemos parar a nossa jornada, aleluia. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tem uma ilustração que conta de um fazendeiro que tinha um único cavalo, um cavalo selvagem, branco, lindo, valia muito dinheiro. Algumas pessoas ofereciam dinheiro para aquele fazendeiro vendesse aquele cavalo. E ele sempre dizia, não, eu não vendo, deixa ele aí. Deixa ele no celeiro, deixa ele aí, na minha fazenda.
E aí um belo dia aquele fazendeiro acorda, quando vai lá no celeiro, lá na cocheira, o cavalo tinha fugido, sumiu, desapareceu. E aí os moradores daquele lugar que começaram a falar para ele: velho burro, fazendeiro ignorante, podia ter vendido o cavalo, ganhava muito dinheiro com ele. Agora o cavalo fugiu, perdeu o cavalo, perdeu o dinheiro, deixou de ganhar. E o fazendeiro respondeu: vocês não podem falar isso, esse julgamento. Digamos apenas que o cavalo fugiu, porque quem sabe o que é certo é somente Deus. Passou um tempo, aquele fazendeiro acorda, e quando ele levanta, na cocheira da sua fazenda, o cavalo voltou e trouxe com eles mais outros 5 cavalos selvagens. E aí as pessoas disseram: poxa, verdade mesmo, viu o que você falou? Olha o que aconteceu, voltou com outros cavalos. Então não foi uma desgraça, foi bênção. E ele disse: não digamos isso, não se precipite no seu julgamento, digamos apenas que o cavalo voltou. O filho daquele fazendeiro quis domar os cavalos selvagens, e um acidente acontece, ele cai e quebra suas 2 pernas. E aí os moradores começam de novo: tá vendo? Não foi bênção, foi uma desgraça. Por causa disso seu filho se acidentou e quebrou as 2 pernas. Ele diz: olha, não diga isso, vocês estão novamente se precipitando. Diga apenas que meu filho se acidentou. Quem sabe o final da história é somente Deus. Passado um tempo, houve-se uma guerra naquele país, e todos os jovens daquela cidade foram convocados para ir para a guerra. Qual foi o único que não foi? O filho do fazendeiro, porque estava se recuperando das pernas quebradas. E aí, enquanto os outros pais estavam chorando porque seus filhos foram para a guerra, e imaginavam que os filhos poderiam voltar ou não, o fazendeiro estava contente porque o seu filho, mesmo se recuperando da perna quebrada, ele estava em casa. E aí os moradores mais uma vez disseram para ele: está vendo? Não foi isso, foi bênção. Deus realmente sabe de todas as coisas. É porque nós temos a precipitação de... Jesus Cristo diz na sua palavra: aquilo que eu faço hoje, vós não compreendeis, mas amanhã vós compreenderás. Aleluia. Tem muito acontecimento na nossa vida que acontece que a gente não está sabendo o porquê, mas Deus tem os seus propósitos. Aleluia. Tome isso como posse na tua vida nessa noite. E ficamos perguntando: como pode ter isso acontecido comigo? Eu sou crente, sou dizimista, estou na tua casa, participo dos cultos, ajudo na obra de Deus. Por que isso está acontecendo? Eu não entendo, e muitas das vezes isso é uma coisa que a gente faz. Quem nunca fez essa oração? Meu Deus, por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, por que isso me sobreveio? Eu estava assistindo um filme ontem, até aconselho vocês a assistirem quando puderem e tiverem um tempo. O nome do filme é Tio. Você bota lá T-I-L-L, Tio, que vai aparecer lá o restante do nome do filme. É uma história que aconteceu em 1955, num país aí da África, que um jovem de 14 anos, ele vai para uma cidade onde os negros não tinham como se comunicar, não podia se comunicar com os brancos. E ele faz um elogio para uma certa pessoa, e por causa disso gera um problema muito grande para ele. Ele é assassinado. E quando ele, de uma forma muito brutal, não vou dar o spoiler todo do filme para você ver, tá? Mas quando o caixão chega, a mãe dele, ela começa a gritar. E quem é emotivo vai chorar, pode ter certeza. Eu que não sou muito emotivo, eu chorei. Aí, ó, me fez chorar o filme. Porque ela começa a gritar: por que isso, Deus? Para que isso, Deus? Misericórdia, Deus. Essa mulher, a causa da morte do seu filho, se tornou um mártir, que foi surgindo uma lei por causa disso, sobre direitos humanos lá nesse lugar.
E ela se tornou uma das pessoas mais eminentes de levar essa causa a todo aquele país, que mobilizou todo os Estados Unidos, todo aquele país lá fora. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, não vai entender, irmãos. Mas Deus sabe os seus propósitos. Amém? No nome de Jesus, toma posse disso. Independente do que for, tu vai até o fim. Essa é a ordem de Deus. Siga em frente. Paulo disse: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que é se embaraçar, irmãos? É dificultar. O que é embaraçar? É se entrelaçar com alguma coisa. O que é embaraçar? É se ater a alguma coisa que o impede de avançar. Então, quando nós militamos nesse exército, nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, aleluia, amém? Não podemos nos embaraçar com nada. Às vezes, não entendemos certas coisas, mas nós devemos parar e pensar: eu tenho que ir até o fim. Se alguém falou mal de você, vai até o fim. Se alguém te caluniou, vai até o fim. Se alguém quiser barrar o teu ministério, vai até o fim. Se alguém disser que Deus não está na tua vida, mas você tem convicção de que Ele está, vai até o fim, aleluia. Não pare. Preste bem atenção, tem coisas que Deus não se preocupa em nos explicar. Eu acabei que eu não botei o não aqui, eu já falo outra coisa. Tem coisas que Deus não se preocupa em nos explicar. Tem coisas que você terá que passar, mesmo que não entenda. É complicado isso, né? Tem coisas que eu e você devemos passar, mesmo que nós não entendamos. Mas no final, o nome do Senhor será glorificado na tua vida, aleluia. Você pode dizer para quem está ao teu lado? Repita aí, pode falar com fé mesmo, mesmo sem entender. Vai até o fim. Vai até o fim, porque você vai receber, você vai ser exaltado, você vai ser glorificado por Deus. No nome de Jesus eu profetizo isso na tua vida, mesmo sem entender. Amém? A verdade é que nós somos limitados, não sabemos o dia de amanhã. A situação difícil que nós estamos passando hoje pode se tornar em uma bênção na nossa vida amanhã. Situações difíceis, viu, Ventura, que nós passamos hoje, pode se tornar bênçãos na nossa vida amanhã. A gente não sabe. Daniel surgiu num cenário bíblico como? Olha para a vida dele. Um jovem que foi sequestrado da sua pátria, foi tomado dos seus pais. Não se sabe, a Bíblia não diz o que aconteceu com seus pais, mas que por propor no coração ser fiel a Deus, ele se tornou um grande profeta, um homem que foi usado poderosamente na pessoa de Deus. Amém? Quantas vezes você chorou? Isso aqui eu botei aqui com as minhas palavras, para você refletir. Quantas vezes você chorou por uma situação no passado? Talvez até murmurou contra Deus, duvidou que Deus estivesse presente, e hoje você confessa satisfeito que Deus sempre esteve nesse negócio. É ou não é, irmão? Você já passou por isso? Não é vergonha a gente admitir. Quantas vezes a gente já teve isso na nossa vida e no final Deus mostrou para a gente que a gente estava enganado, Deus estava o tempo todo naquele negócio. A conclusão dessa palavra é: a ordem de Deus para você hoje é: tu, porém. E aí você pode tomar, eu não sei essas palavras de português, de verbo, então, mas você pode tomar essa pronúncia para você nessa noite. Em vez de você somente profetizar para alguém que está ao teu lado, você pode dizer para você: eu, porém, vou até o fim.
eu vou até o fim. Passe o que passar, suporte o que suportar, viva o que viver, eu vou até o fim. Pague o preço que tiver que pagar, eu vou até o fim, aleluia. Se alguém quiser te perseguir, que persiga. Se alguém quiser te caluniar, que calunie. Deixe tudo para lá e vai até o fim, aleluia. Vai até o fim. Porque esse é o propósito de Satanás, irmão. Quando a gente desiste, muitas das vezes alguém que causou a desistência de alguém pensa assim, eu consegui fazer ele parar. Mas sabe quem é o maior vencedor nessa história? Satanás. Satanás. Mas quando nós damos valor ao sacrifício de Jesus na cruz por nós, nós não vamos parar por coisa alguma. Nós vamos seguir em frente, amém? Se realmente formos até o fim, como é o propósito de Deus para nós, alcançaremos a vitória, amém? Mas se pararmos ou se voltarmos atrás, seremos vencidos e destruídos pelos nossos adversários. Eu não vou dar esse gostinho para eles não. Quer alguém aqui vai dar? Não vamos dar esse gosto para ele. Portanto, isso aí, Marco, vai até o fim. Portanto, não se desespere. Essa situação que você está vivendo, ela chegará ao fim, aleluia. Vai ter um fim para isso. Você até pode não estar entendendo o porquê de tudo isso que está acontecendo, mas Deus entende e sabe o porquê disso tudo. Amém? Um dos exemplos maiores que a gente tem na Bíblia é da passagem de Jó. Um homem rico, poderoso, temente a Deus, justo, sincero, que se desviava do mal, um homem que cultuava, um homem que oferecia sacrifícios a Deus pela família, um homem abençoado. E de uma noite para outra se tornou um homem moribundo, à beira da morte. Mas ele em nenhum momento ele murmurou contra aquela situação. E nem sabia que estava sendo provado por Deus, entende? Tem coisas que a gente passa que a gente não sabe. Talvez Deus está nos provando para nos tornarmos pessoas melhores diante dele. No livro de Daniel, Deus termina dizendo que haverá paz para aquele que vai até o fim. Ele disse para Daniel, tu dormirás tranquilo, terás uma velhice calma e morreria em paz. Eu queria convidar os músicos para me ajudar aqui nessa noite. Amém?